Apocalipse 3, do 1 ao 6. Nós já temos meditado em Apocalipse alguns encontros nossos. Essa é a quinta igreja que nós vamos meditar, pensar, refletir e compartilhar também, tá bom? Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos meditado nessas cartas da igreja, e é interessante que elas sempre seguem um padrão, né? Uma estrutura. Então, o destinatário, quem está escrevendo, geralmente é uma descrição de quem Jesus é, um reconhecimento, um elogio para a igreja, uma crítica para a igreja, uma promessa e um desfecho. Quando você vai olhando para todas elas, a maioria delas se encaixa nesse padrão, nesse caminho que ele vai apresentando. Sardes não é diferente. Ela não é uma exceção à regra. Algumas têm exceções, mas Sardes você tem esse padrãozinho, né? Elogio, crítica, promessa e a questão final. Quando a gente olha para Sardes, para a gente entender a igreja, talvez seja interessante nós pensarmos um pouquinho na história da cidade, né? Então, para a época em que João escreveu, Sardes era uma das cidades mais magníficas que existiam no mundo. Ela era bela, né? A construção era muito bela, a sua estrutura era muito bela, e isso há milhares de anos, né? Porque Sardes é uma das cidades mais antigas do mundo naquela época, tá? Muito antes de outras cidades bíblicas, por assim dizer. Ela é situada no alto de uma montanha, ou ao menos era, né? Por ela estar no alto de uma colina, de uma montanha, ela criou uma estrutura de defesa que os inimigos não tinham facilidade para invadir. Alguém falou alguma coisa? Não? Eu travou por um momento, mas acho que pode continuar. Joia. Essa cidade, bem protegida, bem fortificada, gerava um senso de segurança para o pessoal que vivia lá em Sardes. Então, as pessoas que moravam lá, que escolheram viver lá, tinham a garantia de que eles estariam protegidos, guardados e assim por diante. A muralha era muito fortificada, então gerava uma boa impressão para aquelas pessoas. Isso foi gerando algumas questões no coração do povo de Sardes, né? Um certo orgulho, uma certa arrogância. Por quê? Porque eles pensavam que eles não cairiam, que a cidade não seria destruída, que a cidade não seria invadida, que a cidade poderia resistir a tudo e a todos. Só que é interessante que, vez após vez, a cidade acabou caiu mais de 2 vezes. Eu trouxe 3 vezes que ela caiu aqui, para quebrar um pouco do orgulho e da arrogância do povo de Sardes. A cidade foi tantas vezes assolada, atacada, que começou a quebrar o orgulho e a arrogância daquelas pessoas. Deixa eu dar alguns exemplos. No ano 529 a.C., então mais de 5 séculos antes de Jesus, esse tempo antes, 529 a.C., ela caiu para Ciro. Aquele mesmo Ciro que é mencionado em alguns profetas, no profeta Daniel,
no profeta Isaías. Esse Ciro foi um instrumento de Deus também, usado por Deus para trazer juízo para o povo dele, e também invadiu Sardes. Como que ele invadiu Sardes? Ele sitiou a cidade e não permitiu que chegasse recursos na cidade. Enquanto ele sitiou, ele permaneceu lá 2 semanas. A cidade ficou sem água, sem alimentos e precisou abrir as suas portas. Quando abriu as portas, Ciro e o seu exército entrou e dominou tudo que existia lá. Segunda vez que a cidade de Sardes caiu foi no ano 218 a.C. E foi um dos sucessores de Alexandre o Grande que invadiram a cidade. Como que ele fez? Estudou história. Ele estudou como Ciro invadiu, decorou como que ele fez o cerco, como Ciro fez o cerco, e repetiu a mesma estratégia. E depois de aproximadamente o mesmo tempo, 2 semanas, 14 dias, a cidade ruiu e caiu. Mas não foram só exércitos que destruíram a cidade de Sardes. No ano 17, depois do nascimento de Cristo, um terremoto assolou mais da metade da cidade. Então, quando João escreveu essa carta, quando Jesus entregou a revelação para João, o orgulho de Sardes estava abalado. Por isso que Jesus usa a linguagem assim: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Por isso que ele está pensando assim. A ideia do texto é assim: vocês estão sobrevivendo, mas na realidade o que vocês fazem é indiferente. Indiferente. Então, olha só que interessante. Aquele povo, ele vivia só de glórias do passado. Parece alguns torcedores de um time aí que a gente conhece, né? Que tem alguns representantes aí assistindo. Então, esse povo vivia só das glórias de um mundo antigo, não de um mundo que eles estavam vivendo e experimentando. E isso estava gerando algumas dificuldades para eles. E tem mais um detalhe, pensando especificamente na igreja que estava em Sardes agora. Essa igreja estava altamente influenciada pela cidade. Então a igreja era orgulhosa, arrogante e vivendo somente do seu passado. E eu não preciso te lembrar, mas o orgulho, de acordo com Provérbios, precede a queda. Então, quando alguém é muito orgulhoso, muito cheio de si, muito egocêntrico, ela está a um passo da ruína, um passo de cair. Quando a pessoa é muito arrogante, as outras pessoas nem gostam de estar perto dela. Ao menos as pessoas que eu convivo não gostam de ninguém arrogante. E eu acredito que você também não gosta de ninguém que fica a todo momento cheio de si, assim, eu sou bom e tudo mais, né? E um detalhe muito simples, né? Quando a igreja passa a ser influenciada pela cidade, em outras palavras, o mundo começa a adentrar dentro da igreja. E toda vez que o mundo entra na igreja, a igreja está mais distante do projeto de Deus para ela. Então, o que Jesus tem em mente para aquela igreja é o que nós chamaríamos de reavivamento. Quando eu estou pensando em reavivamento, eu estou pensando em algo que Deus já fez e que precisa ser lembrado. Reavivar tem a ver com trazer vida novamente, né? Então, antes de eu falar algumas coisas que eu pensei à luz desse texto, eu preciso relembrar um pouquinho o que não é um reavivamento, ou o que não é um avivamento. Não é barulho. Então, absolutamente não é um culto barulhento, um culto muito cheio de música alta, um culto muito cheio de gritos e assim por diante. Isso não é avivamento. Pode ter tudo isso num avivamento? Pode, não estou negando que não possa, mas estou dizendo que isso não é um avivamento. Algumas pessoas estão confundindo um culto agitado com uma boa música, com um tempo especial com um avivamento, ou reavivamento. E necessariamente isso não é um avivamento. Tem um outro detalhe. Marcha para Jesus também não é avivamento. Tá? O fundamento da marcha para Jesus é que aonde você plantar a sola dos seus pés é do Senhor por garantia. E nós temos visto marcha para Jesus aí nas mais variadas cidades, né?
Só que a gente não tem visto uma mudança no Brasil e no mundo a partir disso. Ou ao menos eu não tenho percebido isso, né? Fala, André. A Aline gosta, a Aline gosta. A Aline gosta. A Josi também. O que também não é avivamento. O que também não é avivamento, e nós precisamos lembrar disso. Avivamento também não é o fato da gente só estar na igreja. Porque nós conhecemos várias pessoas que foram criadas na igreja, ensinadas na igreja, e estão lá na igreja, mas o coração, a mente, o espírito delas também não estão na igreja. Então o fato de uma igreja estar cheia não significa necessariamente que está acontecendo um reavivamento. Então, dito tudo isso, eu quero pensar algumas coisas. Na verdade, são 6, e eu acho que os 10 minutos que tem não vai dar certo. Primeiro, Jesus conduz o seu Espírito à igreja. Vocês repararam que na versão que eu li, ele menciona 7 Espíritos. E se a sua Bíblia está igual à minha, os 7 Espíritos, o Espírito está com letra minúscula. Então não é o Espírito Santo, tá? Mas, quando a gente começa... Obrigado, Tamara. Quando a gente começa a pensar nessa ideia dos Espíritos e tudo mais, a gente tem que entender que é uma ação de Jesus na vida da igreja que produz algo. Então, isso significa que Jesus tem algo especial para dar à sua igreja. Só lembrando, o pastor Antônio enfatizou isso, eu enfatizei isso em algumas lives nossas, a igreja não é nossa, não é minha como pastor, e não é do pastor Antônio também como pastor, nem do André como presbítero, ou o Patrick como diácono, ou o Douglas como diácono. A igreja é do Senhor Jesus. Por isso que ele conhece a igreja. Então, ele conhecendo a igreja, ele tem o seu espírito, ou melhor, o espírito próprio para dar para a sua igreja. Isso significa que há uma intencionalidade de Jesus em abençoar o seu povo. Deus, Jesus, deseja abençoar a sua igreja. Mesmo aquelas igrejas que parecem estar mortas. E aí tem um outro detalhe, tá? Não é um culto tradicional que faz uma igreja ser morta ou viva, mas é se o Espírito de Jesus está na igreja ou não. Em outras palavras, o que Jesus tem para a sua igreja é a sua própria palavra. Ele tem uma palavra para o seu povo. Ele tem uma palavra para aqueles que são dele. E nós devemos ouvir essa palavra, receber essa palavra, guardar essa palavra e viver essa palavra. Isso que nós precisamos. Segundo, Jesus reaviva a sua igreja. Olha que interessante. Ele vai falar, conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Para uma cidade que vivia das glórias do passado, para uma cidade que pensava ser invencível, para uma cidade que pensava que ninguém poderia abalar. Então, essa cidade estava pensando que estava viva, mas na realidade estava morta. Então, para alguém assim, Jesus reaviva. É interessante que, às vezes, nós começamos a pensar muito na igreja, num aspecto de a nossa igreja é uma igreja atuante, ela tem grupo de jovens, ela faz evangelismo, ela tem uma boa escola dominical. Mas olha que interessante, quando a gente fica só nessas questões estruturais, eu tenho a sensação de que nós só estamos vivendo um dia após o outro e não vivendo a essência do evangelho que Jesus nos chamou para viver. E quando isso acontece, nós precisamos de um reavivamento de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos de um trabalhar de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos que ele venha trazer vida na onde nós só estamos vivendo de aparência. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O versículo 2 diz, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, o que Jesus está dizendo é, meu filho, vocês estão pensando que estão vivos, estão vivendo as suas atividades e tudo mais, mas vocês estão prestes a morrer.
E é interessante a gente perceber que como um vírus pode quase eliminar várias igrejas por aí. Porque elas não reaprenderam a ser igreja diante de uma dificuldade. Então, imagina se Sardes é atacada de novo e destruída novamente. Aquela igreja iria ruir. Então, o que Jesus está dizendo é, estejam atentos, estejam perceptíveis. E esse é o terceiro ponto, né? Jesus chama a sua igreja para vigilância. Ele começa dizendo, esteja atento, fique alerta. Jesus, lá nos evangelhos, ele diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O que isso significa? O que isso indica? O que isso mostra para nós? A igreja precisa estar em vigilância. Obviamente, nós cremos no Salmo 121. O Salmo 121 começa lá, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Só que daí depois ele vai falar do guarda de Israel. Ele vai falar que o guarda de Israel não dorme, ele não vacila. E repete essa expressão de que ele está vigiando, ele está nos guardando a todo momento. Deus nos guarda, mas ao mesmo tempo existe uma tarefa minha e sua que diz respeito à vigilância. A vigilância ela tem dois aspectos, né? O primeiro é para que a gente não caia em ciladas. O segundo é para que o inimigo não venha nos atacar e nos destruir. Então, quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando nessas duas ideias, mas eu fico pensando em como que há uma autossabotagem da igreja de Sardes. E talvez haja uma autossabotagem em nós mesmos, né? Por quê? Porque a igreja de Sardes, o maior inimigo, e eles não estavam percebendo isso, eram eles mesmos. Porque eles pareciam ser, mas não eram mais. Eles pareciam estar vivos, mas estavam mortos. E toda vez que nós parecemos e não somos, existe algo de errado. Algo de errado não está certo. Então nós precisamos olhar para isso e entender que nós precisamos vigiar, sim, os nossos inimigos externos, mas também os nossos inimigos internos. Deixa eu dar um exemplo muito simples. A igreja presbiteriana, ela fala muito da sua teologia. E eu acredito que é uma boa teologia. Mas como a nossa teologia tem criado barreiras para alcançar pessoas. Pessoas simples, até algumas pessoas estudadas, porque eles estão falando que há arrogância e orgulho dentro dos teólogos presbiterianos, por assim dizer. Então, olha só o inimigo interno que nós devemos combater, para que a nossa mensagem alcance outras pessoas e para que não caiamos da onde Deus quer que nós estejamos. Há também um quarto aspecto. Jesus chama o seu povo à santidade. O versículo 2, o final, vai dizer assim, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. O que Deus quer? Santidade. Só um ponto importante. Deus não quer um discurso de santidade. Deus não quer um discurso de moralidade. Ele quer uma prática de santidade e uma prática de moralidade. Então, olha só, diante de uma igreja que estava numa cidade orgulhosa, arrogante, cheia de si, o que Jesus chama a igreja para viver e para experimentar é uma vida santa. Uma vida santa fala por si só. Uma vida santa não precisa de discurso. O meu pai falava assim, quem muito fala dá bom dia a cavalo. Vocês já ouviram essa expressão? O que a Bíblia fala muito mais para nós é uma prática. Uma prática. Nós precisamos de um discurso coerente com a nossa prática. E o que eu percebo é que na maioria das vezes há
há um divórcio entre o que nós falamos e como nós agimos. Nós falamos que amamos a Deus, mas as nossas práticas não são práticas de pessoas que amam a Deus. Nós falamos que a igreja é importante, mas a nossa prática não é uma prática de quem se importa verdadeiramente com a vida da igreja. Nós falamos que amamos as pessoas, mas a nossa prática, várias vezes, não é uma prática de pessoas que verdadeiramente amam. Nós precisamos retornar. Retornar, nos arrepender e termos uma vida coerente com as nossas palavras. Não só com as nossas palavras, coerente com a palavra de Deus. Porque o que é santidade? Santidade é fugir do pecado. Fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu parei falando assim, santidade é. Então, eu fico pensando que santidade é essa ideia de um discurso coerente, né? Uma vida coerente. Não coerente só com o que a gente pensa, né? Coerente com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa régua, né? Para entender isso. Então, Deus quer um povo santo, né? Lá em Levítico fala isso, Deus falando, sejam santos como eu sou santo, né? E Paulo vai usar a linguagem mais ou menos assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Lá em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Então há várias expressões na Bíblia querendo que o povo de Deus seja um povo santo, né? E não é só um povo santo no sentido de ética, né? Ou moralidade, mas é no sentido de prática de vida mesmo. Prática de vida. A Bíblia vai usar exemplos assim, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe. Aquele que mentia não minta mais. E assim por diante. Dando essa ênfase e importância na santidade. Mas, em quinto, Jesus chama o seu povo ao arrependimento e obediência. Então é interessante porque, ao mesmo tempo que ele chama um povo para se arrepender, para a santidade, ele está dizendo assim, se você pecou, meu filho, a porta ainda está aberta para você. Arrependimento. Então, como igreja, nós não estamos aqui para fechar a porta para ninguém, mas para mantermos a porta aberta para aqueles que desejam se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. O problema é que eu tenho visto algumas igrejas fechando a porta do céu, pensando que eles têm autoridade para dizer quem entra, quem sai da igreja, para dizer que esse é digno de receber a mensagem e aquele não é. Os eleitos de Deus, eles existem, é verdade? Claro que é, mas eu não tenho uma lista em ordem alfabética dizendo quem são os eleitos de Deus. Alguém aqui no grupo tem? Se alguém tem, empresta ela para mim, porque fica mais fácil pegar o evangelho. Acho que ninguém tem. Então, a gente fecha a porta para alguém? Não. Eu gosto muito de lembrar do exemplo dos muçulmanos. Nós temos muita dificuldade em aceitar conversões no mundo islâmico, mas muitos islâmicos têm convertido porque eles têm visto um homem de branco em seus sonhos. E o homem de branco começa a dar endereço assim, vai na casa tal que alguém vai orar por você. Vocês lembram de algum tipo de conversão parecida com essa? A conversão de Paulo é parecida com essa. Ele vê alguém, perde a visão, daí depois Deus manda alguém lá, na onde ele estava. E daí ora por ele e ele recupera a visão. Quando a gente começa a olhar para esses exemplos, a gente começa a pensar assim, a porta da igreja não deve estar fechada para as pessoas. Quando eu começo a olhar para isso, e olhar para a vida de Paulo, eu fico pensando assim, ô Renata,
Coloca um pouquinho no mudo, por favor. Obrigado. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu fico pensando, quem que era Paulo? Era o perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. E mesmo assim, foi convertido e foi usado no Evangelho. Então o texto é muito claro para mim e para você. Ele fala assim, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Ele usa 3 expressões, lembrar, obedecer, se arrepender. Lembrar, me lembra Lamentações, lembrar me lembra, é ótimo. Mas me faz lembrar de Lamentações, quando fala, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança, né? Então, o que pode nos dar esperança? A palavra de Deus. O que pode nos dar esperança nesse momento? Então, a igreja é chamada para se lembrar disso. Se lembrar daquilo que eles receberam. E à medida que eles se lembram daquilo que eles receberam, eles obedecem e se arrependem. Então, não há vida de arrependimento sem vida de obediência. Assim como não há vida de santidade sem arrependimento e sem obediência. Assim como não há fé sem santidade, sem arrependimento, sem obediência. Então, tudo isso está linkado, está grudado, está amarrado uns com os outros. Isso é interessante, porque Jesus percebe quem anda assim. O texto mostra isso para nós. No entanto, há uma diferença daquilo que Jesus estava falando até o momento e daquilo que ele vai passar a falar daqui em diante. Quando ele começa em no entanto, ele está dizendo, há uma mudança aqui. Há algo de diferente aqui. Algumas pessoas são diferentes aí. Ele vai dizer, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O contaminar as vestes tem uma relação direta com algumas leis do Antigo Testamento, em que as pessoas não poderiam relar em nada impuro, porque se eles relassem em algo impuro, eles estariam contaminados. Então, algumas pessoas estavam limpas, puras, sem contaminação. Não tinham relado em nada morto, para ficar dentro da linguagem que estava aqui no texto. É o que Jesus fala lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. Lembra dessa história? Passa o sacerdote, passa o levita, nenhum deles acode a pessoa que está enferma no caminho. Por quê? Porque o sacerdote e o levita não queriam contaminar as suas vestes, mas eles não sabiam que era ajudar a pessoa que faria deles incontaminados. E daí eles pensam que estavam cumprindo o ritual. Mas o não contaminar as suas vestes era o quê? Era estarem vivos no Senhor, reavivados no Senhor, entendendo o Senhor, entendendo quem Jesus era. E daí, olha que interessante, esses que não estão contaminados, Jesus chama para andar com ele. São esses que não estão contaminados. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Quem de nós aqui é incontaminado? Olha para dentro do seu coração e diz assim, eu não tenho pecado nenhum. Eu acho que nenhum de nós tem essa capacidade de dizer isso. Eu acredito que nenhum de nós pode bater no peito e dizer assim, eu estou suave na nave. Agora, existe algo que Jesus conquistou por mim e por você. Lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, falando a respeito de Jesus, diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe a forma que nós temos para andar com Deus? É crendo em Jesus. É entendendo que só Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Entendendo que nós só podemos estar com Deus por meio de Jesus. E esse Jesus, pela obra que Ele mesmo fez, nos chama para andar com Ele. Aquilo mesmo que acontecia com Adão e Eva, quando Deus ia lá
e andava com eles, e caminhava com eles, nós podemos experimentar isso por meio de Jesus. É interessante essas cartas às igrejas, porque Jesus caminha no meio da igreja, né? E significa que ele não deixou de caminhar no meio do seu povo. E nós estamos em casas diferentes, em locais diferentes, até em cidades, estados diferentes. Mas ele continua conosco. Ele continua conosco. Ele continua caminhando conosco, andando ao nosso lado. Andando ao nosso lado. Então, eu não estou falando algo que você pode ir lá e conquistar com as suas mãos. E isso é culturalmente contrário ao que o mundo diz. Porque o que o mundo diz é que você pode, você consegue, você é o cara, você é capaz. Agora, o que a Bíblia diz é que você não pode pela sua própria força. E que você precisa da força de Jesus para conseguir andar com Ele. Então, eu quero te desafiar a confiar nesse Jesus, que quebra a nossa arrogância, que quebra o nosso orgulho, que quebra a nossa prepotência, que nos faz ser humildes. E é assim que Ele nos leva para andar com Ele. Então, eu quero encerrar falando das bênçãos de Jesus. Não, depois tem aplicações ainda, André. As bênçãos de Jesus no texto. A primeira, Jesus nos dá vestes brancas. Branca, no sentido de Apocalipse, é algo incontaminado. Ele nos dá uma nova veste. É interessante a relação com a queda lá em Gênesis 3, porque lá em Gênesis 3 o homem pensou que poderia cobrir a sua vergonha com algumas folhinhas. Daí Deus vai lá e faz um sacrifício. Faz roupa da pele de animais. Deus deu uma roupa, né? Só que aquela roupa tinha o sangue do animal. Então era uma roupa contaminada. Agora em Apocalipse, Jesus dá uma roupa branca, pura, sem contaminação nenhuma. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Segunda bênção de Jesus, o nome no livro da vida. E é interessante você perceber, porque Deus não fica escrevendo e apagando, né? A versão NVI talvez não seja a melhor versão nesse versículo para a gente entender, mas quando ele fala assim, jamais apagarei, a ideia é uma mentalidade hebraica, né? Então, a ideia é não apagar, não apagarei. É uma intensidade, né? Dizendo que, dando a entender que isso é impossível de acontecer. É essa a ideia no original grego. A ideia de que se o nome está escrito ali, nada pode riscar. Nada pode riscar. Diferente de algumas pessoas que afirmam por aí, aquilo que Jesus faz é completo. É completo. É verdadeiro e é real. Se a salvação fosse obra do homem, qualquer outro homem poderia tirar. Mas se a salvação é obra de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Então, o nome no livro da vida é obra de Deus. Então ninguém pode tirar. Nem eu, nem você. Terceira bênção de Jesus, reconhecimento diante de Deus. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. É interessante lembrar de uma pregação de Jesus, em que ele fala que no dia do juízo final, as pessoas se apresentarão diante dele, e ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda, né? E alguns vão dizer assim, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, e Jesus vai dizer, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. E daí outros vão chegar diante de Jesus e ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. É interessante como a Bíblia ela é harmônica, né? As partes vão se harmonizando e você vai percebendo, né? Aquilo que está escrito aqui está em concordância com tudo aquilo que Jesus falou. Então, se nós cremos em Jesus, o próprio Jesus vai nos reconhecer diante do Pai. E isso serve para um ponto bem simples.
Deus não está preocupado com performance religiosa. Deus está preocupado se nós cremos na obra de Cristo Jesus e não na nossa performance religiosa. Não nas nossas doutrinas humanas, por assim dizer, né? Em que diz, eu tenho que vestir essa roupa, eu tenho que tirar a minha barba, não posso deixar o meu cabelo crescer. Tudo isso é coisa humana. Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado? Se nós cremos na obra dele em nosso favor. Isso sim é o caminho para o avivamento. Então eu tenho algumas aplicações rápidas. Primeiro, só há avivamento se tiver o Espírito Santo. Algumas igrejas por aí estão querendo forçar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não trabalha a toque de caixa. O Espírito Santo não é obrigado a nada. O Espírito Santo é livre. Ele age, faz e opera quando ele quer, da forma que ele quer. E só há avivamento quando ele está ali. E a gente percebe quando há a obra do Espírito Santo, há arrependimento do pecado, a mudança de vida, há corações transformados. Aí, sim, nós percebemos a obra do Espírito. Só há avivamento se tiver a palavra. Se não tiver a palavra, não tem avivamento. A palavra escrita, a palavra revelada, Jesus, e também a palavra pregada, proclamada, anunciada. Qual que é o problema? Eu tenho visto pouca Bíblia, eu tenho visto pouca pregação por aí, e eu tenho visto pouco Jesus por aí. Então algumas pessoas estão confundindo avivamento com qualquer outra coisa, com movimento, com evento, mas não verdadeiro e genuíno avivamento. Só há avivamento se houver vigilância. Vigiar. Estar alerta. Alerta aos tempos e épocas que nós vivemos. Cada época que a humanidade vive tem os seus desafios. Quais são os desafios que nós enfrentamos e que nós precisamos estar alertas? Secularismo, pós-modernismo, mundanismo, hedonismo, o mundo virtual de uma maneira simples. Nós precisamos estar alertas em relação a tudo isso. Vigilantes. Só há avivamento se tiver santidade. Como eu já fui detalhando tudo isso no decorrer da mensagem, eu vou encurtar o tempo aqui. Deus se agrada de santidade. Deus se agrada de santidade. Só há avivamento se tiver arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de coração e mudança de postura. Postura. Algumas pessoas têm mudado a mente, mas não têm mudado o coração e a postura. Tem mudado a mente para algumas coisas bem estranhas, por sinal. Cresceram na igreja, mas parece que não aprenderam nada na igreja, né? Nada na igreja. Então, precisamos viver um verdadeiro arrependimento. Só há avivamento se houver obediência. Obediência à palavra, né? Algumas pessoas ouvem a palavra, leem a palavra, mas não obedecem à palavra. Depois reclama, né? Depois reclama. Por último, só há avivamento se tiver caminhada. Eu gosto da expressão caminhada. É uma ideia de que nós andamos com alguém. Nós andamos com Deus. Me faz lembrar lá de Enoque. Você vem lá no roteiro de fulano de tal nasceu, teve tantos anos, teve filho, viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Daí você chega no Enoque. E daí fala assim, Enoque viveu tantos anos e teve filhos. E não mais viveu, não é viveu que diz lá, mas não mais se achou
porque Deus o tomou para si, porque Enoque andava com Deus. Eu acho lindo esse texto, porque Enoque era alguém que tinha intimidade e relacionamento com Deus. Enoque sabia quem Deus era, Enoque percebia os movimentos de Deus e vivia de acordo com aquilo que Deus queria que ele vivesse. Isso é caminhada com Deus. Esse é o nosso desafio nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos muito mais preocupados com a nossa formação do que com a nossa caminhada com Deus. Porque nós vivemos muito mais preocupados em juntar dinheiro do que andar com Deus. Porque nós vivemos muito mais preocupados em casar do que andar com Deus. Tem que casar, viu, Douglas e Rafa? As pessoas vivem muito mais preocupadas com bem-estar, conforto e luxo do que estar com Deus. Só que eu quero lembrar daquele texto de Marta e Maria, né? Marta reclama que Maria não está ajudando e Jesus dá uma resposta para ela. Marta, Marta, por que você anda agitada para um lado e para o outro? Uma coisa só é importante. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. A melhor parte continua sendo estar com Jesus. Jesus continua dizendo para nós assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai continuar falando isso até os fins dos tempos, viu? Porque isso é buscar a Ele que garante que nós estamos verdadeiramente vivos e não somente com aparência de vivos. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem gerado em nós um movimento. Não um movimento nosso, mas um movimento do Senhor. Vem do Senhor. Um despertamento do Senhor, um reavivamento do Senhor para as nossas vidas. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o nosso coração tem cada vez mais amado ao Senhor e não as coisas desse mundo, Pai. Nós queremos um avivamento. Nós queremos um reavivamento. Mas nós não queremos que ele seja fake. Nós queremos que ele seja original. Original. Venha diretamente do teu trono para as nossas vidas. Que nos molde e nos mude. Que nos transforme e edifique. Mas que também mude as situações e circunstâncias à nossa volta. Por isso, nós precisamos cada vez mais do teu Espírito, da tua palavra, nos movendo em santidade, nos levando ao arrependimento e obediência, para que assim outros possam se achegar a nós. E o Senhor possa trabalhar em nós, por nós e através de nós, Pai. Obrigado por esse tempo, por esse compartilhar da tua palavra, e que a tua palavra fique ecoando no nosso coração, hoje, amanhã, durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.